Tu és o sacrifício perfeito. Maravilhoso, amor. Tudo que tenho terás. Tudo que sou, tu terás. Louvado seja o teu nome. Amada, sente-se um pouquinho. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo para Tito. Tito. Epístola de Paulo a Tito. Um pouquinho antes do Apocalipse, um pouquinho antes de Hebreus. Epístola de Paulo para Tito. Capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Tito, capítulo 1, dos versos 1 a 4, nos diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O capítulo 2 diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, buscando, Pai, a direção, a unção e o poder e a autoridade do Teu Espírito, ó Deus, para podermos falar em Teu nome, para podermos compartilhar a Tua palavra, e ao mesmo tempo clamando, Pai,
para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que também possamos ouvir, ó Deus, entender e responder a palavra do Senhor, Pai, para com cada um de nós. Unge as nossas vidas, nós que estamos aqui, unge a vida de nossos irmãos que estão em suas casas ou em qualquer outro lugar. Ó Deus, que o Senhor fale de uma forma muito especial, nos encorajando, nos fortalecendo, nos direcionando, ó Deus, para estarmos cada vez mais firmados, alicerçados e estruturados, ó Deus querido, na Tua palavra e caminharmos confiados nela, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria compartilhar algumas coisas que, olhando para esse texto, nós consideramos importantes para a nossa vida de oração, para esse momento específico de oração. Quando nós olhamos essa carta do apóstolo Paulo, nós vamos descobrir que Paulo havia deixado o seu discípulo Tito na ilha de Creta com algumas funções, com algumas responsabilidades, com instruções para fortalecer as igrejas que estavam nascendo naquela região e colocar líderes diante dessas igrejas, presbíteros diante dessas igrejas. Então é uma carta carregada de instruções e é uma carta carregada de desafios, não só para Tito, mas para toda a igreja do Senhor. E quando nós olhamos essas instruções, eu creio que nós encontramos alguns desafios para que nós estejamos buscando a presença, o poder e a autoridade do Senhor para as nossas vidas. E a primeira coisa que nós encontramos aqui como desafio para uma vida de oração, ela se encontra já na apresentação de Paulo. Paulo está escrevendo a carta, fazendo ali a sua referência, endereçando ela para Tito, e na sua apresentação ele já fala do propósito para o qual Deus o havia chamado. E essa é a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração, querido. Há um propósito de Deus para a nossa existência, e o propósito de Deus não é muito diferente, o propósito de Deus para Paulo, eu acredito que não é muito diferente do propósito de Deus para as nossas vidas ainda hoje. Se nós olharmos os 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo deixa de uma forma muito clara, muito profunda, ele está compartilhando com Tito e trazendo de novo à memória o propósito que Deus havia colocado na sua vida e que ele estava agora dividindo com Tito e colocando no coração de Tito também. E o apóstolo Paulo, nesses 3 versículos, ele fala primeiro do chamado dele. Ele diz que ele tinha sido chamado pelo Senhor, tinha sido levantado como servo e também como apóstolo, com alguns propósitos. Primeiro, promover fé. Há uma outra tradução que diz assim, conduzir os fiéis na fé. Ou seja, o grande desafio do meu, do seu, do nosso coração, da igreja do Senhor, é um desafio de estar promovendo fé e conduzindo as pessoas para a fé. Ou seja, a minha conversa, a sua conversa, as nossas conversas, elas precisam empurrar as pessoas para confiarem naquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Amados, nós sabemos quem é Deus, nós sabemos o que Deus fez, nós sabemos o que Deus realizou por amor às nossas vidas quando decidiu enviar seu Filho em favor das nossas vidas. Por isso, o desejo do coração de Deus é que nós estejamos em todo o tempo, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, desenvolvendo esse mesmo sentimento e empurrando as pessoas para caminharem por fé. Para caminharem por fé. Quando nós olhamos o livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4,
Quando Abacuque está lidando com uma crise, uma dificuldade muito grande, uma ameaça muito grande sobre a vida dele, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, era maior do que ele podia compreender. Deus afirma para ele que Deus estava agindo, mas diante daquilo que os olhos dele contemplavam, ele não conseguia entender o que Deus estava fazendo. Ele vai para a torre de vigia e ali Deus ministra o coração dele, Deus empurra ele para caminhar na direção que Deus estava dando, e no versículo 4 Deus declara que o justo, aquele que foi justificado, aquele que experimentou o poder de Deus na sua vida, caminha por fé. Hebreus 12 nos empurra também na mesma direção, ele diz: corre a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não tira os olhos dele, porque as lutas são grandes, e quando nós tiramos os olhos, a gente desfalece, a gente desmaia. Querido, como é bom quando nós estamos atravessando uma batalha, uma luta, e alguém libera uma palavra que nos empurra para a fé, que nos empurra para Deus. Nós encontramos ali refrigério, nós encontramos ali esperança, nós encontramos ali renovo, nós encontramos ali paz. Paulo está falando com Timóteo, ele está dizendo assim: Deus me chamou para promover fé, Deus me chamou para conduzir os fiéis na fé, Deus me chamou para gerar fé, para produzir no coração das pessoas a fé, que elas caminhem por aquilo que o próprio Deus realizou em favor da vida delas. A segunda coisa que Paulo fala como propósito de Deus para a sua vida, ele diz assim: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na outra versão diz assim que Deus nos chamou para promover fé, para conduzir os fiéis à fé, a se moverem pela fé, e o pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, que aproxima o nosso coração do coração de Deus. É interessante, queridos, que quando nós olhamos as Escrituras, nós somos exortados inúmeras vezes sobre o conhecer Deus, sobre o se aprofundar em Deus, sobre o viver a palavra de Deus. E ele diz que Oséias 4:6 diz que o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, lhe falta a intimidade, lhe falta experimentar mais da presença do poder do Senhor, mais do conhecimento de Deus. Nesse tempo tão cheio de tribulação, tão cheio de batalhas, nós precisamos mergulhar nas Escrituras, nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor e aprofundar o nosso coração em Deus. O Salmo 119, o versículo 80 em diante, até se você quiser abrir ali, Salmo 119. Eu gosto bastante de algumas coisas que o salmista traz como direção para as nossas vidas. Salmo 119. Ele vai dizer assim, versículo 81 diz assim: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Ou seja, a luta está diante de mim, mas quando eu mergulho na palavra do Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor, eu encontro aquilo que necessito. O versículo 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha própria angústia. Paulo diz assim:
eu fui chamado para promover fé, mas também levar o povo ao conhecimento da palavra, ao conhecimento da verdade, revelada pelo Senhor através da sua palavra. E é interessante que o salmista diz assim: se a palavra do Senhor não fosse o alimento, não fosse o refrigério, não fosse a palavra de Deus na vida dele, há muito ele já teria perecido na própria angústia, na própria luta. Nós temos luta o tempo todo. Nós lidamos com luta o tempo inteiro. Mas nós temos uma palavra viva, nós temos uma palavra de poder, nós temos uma palavra que é viva, nós temos uma palavra que é eficaz, nós temos uma palavra que direciona os nossos passos. E essa palavra conduz a nossa vida, conduz o nosso coração. Paulo continua dizendo, e ele diz assim que foi chamado para promover fé, e o conhecimento da verdade que leva à piedade, e ele diz assim, sem desviar os olhos. Ele diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, ele diz, eu fui chamado para promover fé, eu fui chamado para levar as pessoas ao conhecimento da verdade que leva as pessoas à piedade, sem tirar os olhos da promessa que nós temos da parte de Deus. Tudo aqui na terra é passageiro, tudo aqui na terra é limitado, tudo aqui na terra tem o seu valor, mas os valores que a terra produz, eles são perecíveis, mas aquilo que Deus gerou no nosso coração, aquilo que Deus produziu para as nossas vidas é eterno, e o desejo e o propósito final de Deus para nós não está na terra, está na eternidade. Ele diz, nós precisamos caminhar, olhando para aquilo que Deus conquistou para nós, que é estarmos eternamente com Ele. Quando nós falamos de eternidade, parece que a gente tirou essa realidade do nosso coração, mas ela é princípio de fé, ela é palavra de Deus, ela é direção do coração de Deus para as nossas vidas, para que nós estejamos com o foco certo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O propósito da vida de Paulo é o meu propósito e é o teu propósito. Agora pensa comigo, querido, se nós tivéssemos e trouxéssemos isso para nós, esse desafio de promover fé, esse desafio de produzir, levar, compartilhar, ajudar as pessoas a conhecerem e se aprofundarem na verdade, sem tirar os olhos daquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Como nós caminharíamos mais abençoado, de forma mais abençoada nesse tempo, nessa terra. A segunda coisa, querido, que eu queria compartilhar com você, depois de entender que os propósitos são os mesmos, os propósitos de Paulo são os mesmos que Deus quer gerar no nosso coração. No capítulo 2, é interessante que Paulo começa o capítulo falando de vários grupos de pessoas, idosos, idosas, jovens, os obreiros, os servos. Ele vai ministrando cada grupo, cada faixa, de uma forma muito especial, tocando no coração que cada um deles tem um valor, cada um deles tem uma importância no projeto de Deus. E todos eles, o que Paulo está orientando Tito a ministrar é que todos eles precisam desenvolver a sua fé de forma tão profunda que cada um deles, na sua geração, no seu tempo, marque de uma forma abençoada aqueles que estão no seu entorno. Ele fala dos idosos, e ele fala o que se espera de um homem de Deus já mais amadurecido. Ele fala das mulheres mais idosas e o que se espera delas no Senhor. Fala dos mais jovens e o que se espera dos mais jovens no Senhor. Fala especificamente para Tito,
para que ele pudesse tornar-se, como obreiro, um padrão de boas obras, mostrando integridade no ensino, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o inimigo seja, o adversário seja envergonhado. A forma como nós vivemos, a forma como nós caminhamos, dá autoridade para o inimigo ou enfraquece o inimigo. E o desejo do coração de Deus, querido, é que a gente viva de tal forma na dependência do Senhor que o inimigo seja enfraquecido nas suas ações em relação à nossa vida. Quando eu digo enfraquecido, é que ele não ache brecha, que ele não arranje legalidade para que ele não tenha acesso ao meu, ao teu, ao nosso coração. E aí, querido, no verso 11 até o 13, Paulo fala de algo muito valioso. E ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, Paulo está lembrando Tito, para que Tito não tirasse o coração daquilo que o Senhor Jesus realizou pela vida dele, pela vida dos seus, pela vida daqueles que estavam na ilha, pela vida de toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que, voltando o coração para Ele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa graça alcança todas as pessoas. Não há nenhuma barreira que possa deter a graça de Deus. Se a pessoa abrir o coração, ele pode ser aos olhos humanos o pior dos homens, mas Deus, pela graça, o transforma em filho e transforma a vida dele num homem de dignidade, numa mulher de dignidade. Paulo está lembrando Tito, não tira o coração disso, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No versículo seguinte, ele coloca algumas coisas muito especiais. Ele diz assim: essa graça nos ensina, nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, essa graça que me liberta, essa graça que me transforma, essa graça que me salva, essa graça que me cura, essa graça que me enche de vida, essa graça também me ensina a abandonar aquilo que não é do coração de Deus. Essa graça também me ensina a abandonar as paixões mundanas, e essa graça me capacita a viver uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, uma vida que verdadeiramente causa grande impacto nas mãos do Senhor. E ele fala que é no presente século, é no meio das lutas, no meio do mundo caído, que essa graça me capacita a renegar as paixões mundanas, a renegar o pecado, a abandonar o pecado e a viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Queridos, a graça se manifestou salvadora e ela também nos qualifica, nos capacita a viver todo o propósito do coração de Deus para esse tempo, tão cheio de tribulação, tão cheio de luta, tão cheio de dificuldade. E por fim, ele diz assim que essa graça também gera no meu coração, versículo 13, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, ela me salva, ela me inspira a desejar a vida que o Senhor tem para nós, e enquanto nós caminhamos aqui, o Senhor também nos fortalece para testemunharmos do seu poder, enquanto aguardamos a intervenção de Deus. E aqui, queridos, eu queria pensar, né? Ele tem um desafio que nos leva a esperar a vinda. O Senhor vai voltar, Jesus virá buscar a sua igreja. Mas enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, o desejo do coração de Deus é que nós estejamos a tempo e fora de tempo, vivendo na expectativa da intervenção e da ação de Deus. Enquanto, como diz o apóstolo Paulo, ficamos esperando o dia abençoado em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olhando para esse texto, eu me lembro, me vem à memória aqui aquilo que o apóstolo Pedro fala na segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim, versículo 8 em diante, diz assim, 2 Pedro 3, 8 em diante, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Paulo diz para Tito, está orientando Tito a fortalecer os irmãos das igrejas que estavam surgindo ali ao redor dele, estabelecer líderes e dar algumas direções para que aquelas igrejas que estavam nascendo pudessem caminhar firmada na palavra. Ele lembra que o mesmo propósito para o qual Deus o havia chamado, promover fé, promover o pleno conhecimento e aguardar o grande dia do Senhor, envolvia todas as pessoas, das mais velhas até as mais novas, das mais novas até as mais velhas.
Homens, mulheres, jovens, crianças, líderes, servos, trabalhadores, todos precisavam ser impactados com a palavra e com a promessa do Senhor. E depois ele lembra que a graça se manifestou para todos, e essa graça nos ensina a abandonar a descrença, as paixões mundanas, e nos encoraja a vivermos uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. E enquanto nós estamos vivendo, nós aguardamos a intervenção do Senhor, que pode vir em situações que nós estamos vivendo, em lutas que nós estamos enfrentando, em batalhas que nós estamos experimentando nas nossas vidas, mas certamente ela virá em algum momento. Poderia ser exatamente agora. Os céus se abrirem e o Senhor tomar a sua igreja, o seu povo, e levar para estar com Ele para todo sempre. Paulo diz assim, essa promessa não está demorada, essa promessa não está fora de hora, essa promessa não está fora de ordem. Ele diz assim, enquanto você aguarda o cumprimento desta promessa, ele diz assim, apresse, trabalhe para o Senhor, apresse a vinda. Ele diz, empenhe-se por ser achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Queridos, eu queria que nós orássemos por isso. Talvez seja o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor. Eu vejo essa palavra e quando eu estava meditando nela, eu dizia assim, Deus, traz um avivamento, começando pela minha vida, traz um avivamento, começando, Pai, pela Tua igreja, se espalhando por todos os lugares. Ó Deus, um avivamento que nos faça lembrar que somos chamados para promover fé, um avivamento que nos encoraje a lidar com a vida segundo o Teu coração, um avivamento que nos leve a aprofundar na palavra, um avivamento que nos leve a entender que o Senhor virá para buscar o Teu povo e a Tua igreja. E enquanto isso não acontece, o Senhor nos levantou como testemunhas fiéis, como testemunhas. Ajuda-nos, Pai, independente da idade em que nos encontramos, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu querer, de acordo com aquilo que está no Teu coração. Nos ajude a avançar para a glória, louvor, honra do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Eu queria que você que está aqui, se puder ficar em pé um pouquinho. Se quiser dar um passo de fé aqui no altar, você que está na sua casa, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. O Senhor está conosco, querido Senhor. Dirige a sua palavra ao nosso coração. Todas as vezes que eu leio essas cartas, tão conhecidas como as cartas pastorais, eu vejo Deus ministrando de uma forma muito profunda, me encorajando, me exortando, me corrigindo, me abençoando, me direcionando os passos, me levando para mais perto dEle, me empurrando para mais perto dEle, para que eu possa caminhar cada vez mais na dependência do Senhor. Entregue tudo. Deus te chamou para promover fé, para conduzir os demais na fé, para liberar palavras de fé para aquele que não tem. Deus te chamou para compartilhar conhecimento. Queridos, quantas ferramentas nós temos na mão, quantas oportunidades nós temos na mão de dividir palavras que Deus ministrou ao nosso coração. Quantas coisas Deus fala conosco, querido, e aquilo que Deus fala conosco, se nós pegássemos aquilo que Deus fala e compartilhássemos com outras pessoas, quantas vidas poderiam ser abençoadas? Se em algum culto Deus fala contigo, divida aquela palavra, querido, com outros. Divida o texto bíblico com outras pessoas. Ministra, ora pelas pessoas.
O Senhor é conosco. Ele nos chamou para promover fé, para promover conhecimento, sem perder o foco de que há algo glorioso de Deus nos esperando. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Coloque teu coração, querido. Coloque sua vida, coloque sua vida. Domingo nós cantamos aqui inúmeras vezes nesse culto, eu me rendo.